Bom dia, Rodinelli. Tudo bem? Oi, Eli. Bom dia. Oi, Jo. Minha mãe também. Bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui. Eu tava encaminhando para as pessoas o aviãozinho, porque como mudou o horário da live, tem muita gente que nem tá sabendo, né? Então, se quiserem, encaminhem também um aviãozinho aí para chamar o pessoal, que vai ser de bastante utilidade hoje a live. Utilidade prática para o nosso dia a dia. Oi, Ingrid, bom dia. Eli, agora falou. Bom dia, Eli. Sejam bem-vindas. Tô dando mais uns minutinhos, que eu acho que num relógio já era 11, no outro ainda não, então vou esperar mais um pouquinho, enquanto estou encaminhando aqui pro pessoal para poder participar, que mudou o horário, né? É bom a gente clicar lá no aviãozinho e encaminhar pro povo. Tô até dando uma olhada aqui. E vocês, como vocês estão? Tudo certo por aí? Espero que estejam bem. Oi, Ângela, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Minha Dinda entrando. Ó, gente, vai esperar mais 2 minutos, tá bom? E daí eu começo. Quem não pegou seu café, pegue seu café, pegue um caderno
né? Um papel e caneta aí, que hoje vai ter bastante coisa. Sejam bem-vindos. Como eu mudei o horário dessa live, que foi conduta e sessão, se vocês quiserem, cliquem no aviãozinho e mandem para as pessoas, porque eu acho que nem todo mundo olhou os meus stories aí. Daí encaminha para o pessoal entrar aqui, que hoje vai ter bastante dicas práticas de como a gente resolver algumas coisas. Vocês estão escutando essa música, gente? Eu amo essa música. Ela super me acalma. Se vocês quiserem, essa é a playlist chamada Organideia Conexão. Tá lá no Spotify, ela é aberta. Você pode seguir lá e escutar todas as músicas. Tem vários tipos de pasta. Essa Organideia Conexão é uma. Ela ajuda muito a gente se conectar com a gente mesmo, sabe? É bem bacana. Para quem gosta de mantras, tem músicas de mantras aqui nessa pasta também. Ok, vamos lá. Oi, tudo bem, Maria? Gente, hoje então nós vamos conversar sobre sinalética. Eu chamo de sinalética energética, né? Porque são sinais aí que o nosso corpo nos dá, as nossas energias nos dão, dizendo que houve uma mudança, uma transformação aí, de alguma forma, ao nosso redor, tá? E a gente vai conversar hoje sobre isso. Então nós vamos falar especificamente de energia. Como fazer a leitura dessas energias, identificar elas, decifrar essas energias, né? Que é um grande desafio e que a gente sempre às vezes sente as coisas e não entende muito bem. Então eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso hoje nessa live, tá bom? Vamos começar então. Deixa eu fechar aqui. Pronto, vamos lá. Gente, então, sinalética é um sinal de alteração, tá? Das nossas energias como um todo. É uma repercussão das nossas energias. Então, por exemplo, arrepios, calor do nada, frio do nada, as mãos começam a suar do nada, alguns formigamentos, às vezes um formigamento na cabeça, sabe quando parece que teu couro cabeludo tá mega sensível, assim? E você encosta e às vezes dói. Pensamentos, sentimentos, emoções, né? Tonturas. Então, tudo isso são sinaléticas. E tem milhares de outras, tá? Porque sinaléticas são sensações que as pessoas têm que costumam fazer com que elas percebam que algo tá diferente, que algo mudou, mas não sabem direito o que que é. Algumas nem percebem, tá? A gente também vai falar sobre essas pessoas que não percebem. Mas eu acredito que se você hoje tá aqui assistindo essa live comigo, é porque você sente algumas coisas aí e quer entender o que que é isso que você tá sentindo, tá bom? Então veja, tem até um ditado que fala assim: nossa, minha orelha tá quente, estão falando de mim. Isso é
é uma sinalética, mas isso não quer dizer que se a sua orelha está quente é porque estão falando de você, tá? É porque em algum momento uma pessoa que talvez... Porque, gente, isso aí, olha, já é um ditado antigo. Mas às vezes é uma pessoa lá dos primórdios que ela tem aquela sinalética de toda vez que a orelha dela fica quente, é que alguém tá pensando ou falando nela, ela começou a verbalizar isso e as pessoas começaram a achar que com elas é assim também. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor isso. Então, não existe um padrão de sinalética. Ah, toda vez que formigar a minha cabeça significa isso. Toda vez que esquentar a minha orelha esquerda significa aquilo. Não existe, tá? Não existe esse padrão. Gente, vocês estão escutando? Eu tenho vontade de trucidar esse gato. Ele adora conversar comigo quando eu estou em live. Ele quer se manifestar, entende? Ele gosta, assim, de bater papo. Então, vocês não liguem não, porque de vez em quando ele vem e faz as conversas dele aqui. Bom, a todo momento a gente está trocando energia. Eu estou trocando energia com vocês aqui mesmo à distância. Vocês estão trocando comigo. A gente está trocando energia quando a gente pensa em alguém. A gente troca energia quando a gente está num ambiente, né? Entrou nesse ambiente, você está trocando energia com esse ambiente. Você está trocando energia com as pessoas que estão nesse ambiente. Você está trocando energia com os objetos que estão nesse ambiente, tá? Porque tudo tem energia, tá? Então, a gente troca energia o tempo todo, com tudo. E essa troca é que dá sinais, que provoca sensações no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. E todo mundo tem essas repercussões, sofre essas repercussões energéticas, mas nem todo mundo tem consciência disso. E algumas pessoas sofrem uma repercussão maior, mais veemente, mais forte, e outras mais fracas, mais quase imperceptível. Mas todas passam e tem algum tipo de repercussão, tá? Eu procurando gato aqui em casa. É tipo isso. Se meu gato não tem condição, gente, ó. Daí eu tive que olhar pra ele, parar, falar com ele. Daí ele ficou feliz e daí agora ele foi comer. Pronto, acalmou. Mas eu preciso olhar pra ele, entendeu? É umas coisas assim que vai entender esses bichinhos, né? Ok. Então, gente, não existe um padrão igual de sinaléticas energéticas para todo mundo, tá? Que é o que eu falei ali para vocês. Porque cada pessoa é única. Cada um de nós somos únicos. Cada um de nós sentimos de forma diferente as coisas. Ninguém sente as coisas do mesmo jeito. Ah, não, mas eu tenho umas percepções muito parecidas com aquela minha amiga. Tudo bem, vocês podem ter percepções parecidas, mas a forma como ela vai sentir isso dentro dela é de um jeito. A forma como você vai sentir isso dentro de você é de outro jeito. Nunca é igual. Portanto, não existe um manual de sinaléticas energéticas, tá? Sentir formigamento significa isso, sentir calor, zumbido no ouvido é outro. Não, tá? Não viajem. Se alguém um dia vender para vocês uma tabela de padrões de sinalética, não acredite, porque para cada pessoa funciona de uma forma diferente. O meu objetivo com vocês nessa live é ajudar vocês a entenderem um pouco como que funciona esse processo de sinalética, para vocês começarem a descobrir a de vocês, tá? Os sinais de vocês. Conseguir interpretar e decifrar os sinais que vocês recebem. Por isso eu vou trazer alguns exemplos meus também, do que aconteceu em algumas experiências, para vocês poderem ter uma ideia, tá bom? Para ficar mais didática, assim, mais prática. Beleza. Gente, como que a gente faz um mapeamento das sinaléticas, tá? Porque, veja, se cada um sente as coisas de uma forma diferente,
eu preciso descobrir as sensações que eu tenho, o que elas significam. Cada sensação que eu tenho significa alguma coisa, é o meu corpo falando comigo. É as minhas emoções falando comigo, são os meus pensamentos falando comigo. Para cada uma dessas sensações é um tipo de comunicação. As sinaléticas, ela é um tipo de comunicação, né? Da gente com o ambiente, da gente com pessoas dessa dimensão, da gente com pessoas de outras dimensões. A gente está o tempo inteiro trocando essas energias e de alguma forma se comunicando, mesmo que inconscientemente, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Mas o nosso objetivo principal é a gente começar a tomar consciência disso. Por isso, fazer um mapeamento das sinaléticas é muito importante para você começar a se conhecer. Então, vamos supor que você sentiu um arrepio no corpo. Nossa, sabe aquele arrepio que vai do pé até a cabeça e da cabeça até o pé, tipo uma coisa assim muito... Do nada, você não tá com frio, você não tá com nada, é um arrepio que vem assim. Daí você vai pensar, o que eu estou fazendo agora? Sentiu o arrepio, o que eu tô fazendo agora? Tô falando com vocês sobre sinalética, por exemplo, pronto. Tá bom, com quem que eu estava? Estava com fulano, beltrano e ciclano. Tá, aonde que eu estava? Qual o lugar? Também. O que eu estava falando, ou se eu não estava falando, o que eu estava pensando naquele momento? O que eu estava sentindo, que emoções estavam no momento para mim? Tá? Por quê? Porque se você não se percebe no momento em que aquele sinal acontece, você não consegue encontrar padrões futuros, sabe? Vou dar um exemplo meu, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, porque esse é um tema meio complexo, porque ele é muito abrangente e cada um pode sentir as coisas de uma forma diferente, mas vou tentar trazer um exemplo. Eu lembro, eu ainda adolescente, eu tinha uma sensação, às vezes, que pra mim era horrível. Às vezes eu deitava na cama, no sofá, no chão, sei lá, deitava para dar aquela relaxada. E de repente eu sentia como se tivesse tudo girando. Quem tem labirintite vai entender o que eu tô falando, ou já teve, né, labirintite. É uma sensação, eu tava de olho fechado, eu tava parada, deitada, mas eu sentia girar. Só que era um girar diferente. Era um girar, como é que eu vou explicar? Era como se a sensação que eu tinha era o meu corpo afundando dentro da cama e eu sentia como se eu inteira rodasse, o meu corpo inteiro, não era só a cabeça, era tudo. Como se eu rodasse dentro de mim mesma, era uma coisa assim muito, muito louca. E dava tontura, dava um enjoo, não era uma sensação agradável. E daí toda vez que eu começava a sentir aquilo, eu parava, eu levantava, eu ia fazer outra coisa, eu não ficava ali. E isso começou a se repetir. Teve um período da minha vida que parou. Aquilo parou. Achei ótimo, né? Porque a sensação não era muito boa. Então, depois que eu me separei, aquilo começou a voltar. Começou a voltar. Olha que interessante, né? Como o negócio é. Eu morava em Curitiba e eu tinha tido eu tinha sido abordada na rua e o cara não queria me roubar nem nada, mas era abuso sexual. Sorte que não aconteceu nada, né? Deu tudo certo. Mas aquilo pra mim foi muito forte, né? Isso mexe com as tuas energias de tal forma absurda, ainda mais eu que sempre fui mais sensível. Imagine você sendo atacada na rua, né? Então, ameaçada, não é simples. E eu fiquei bem traumatizada, eu fui fazer terapias e várias outras coisas. E eu lembro que numa dessas terapias que eu fazia era uma terapia holística. E ela trabalhava com mantras, chakras e outras coisas. E eu deitada lá no consultório dela e começou a dar essa sensação muito louca, assim, é uma agonia, porque você se sente
afundada, onde você tá deitada, e aquela tontura, né? Porque começa tudo a girar e vai aumentando a velocidade, talvez girando cada vez mais rápido, assim. E eu não gostava daquela sensação. E toda vez eu cortava, toda vez eu cortava. E daí aquela vez eu lá deitada dentro da clínica dela, fazendo o trabalho de alinhamento de chakras, não sei o quê, eu fui meio que obrigada a ficar deitada ali. E daí eu vi que passou. Demorou, mas passou. Tá. Então eu pensei assim, bom, eu não vou morrer com isso, né? Porque se passou e eu ainda tô viva, tá tudo certo. Beleza, daí depois eu casei e nunca mais tive isso. Nunca mais. Fiquei 12 anos casada. Quando eu me separei, começou de novo. Só que começou muito forte. E agora não era mais só quando eu tava deitada. Eu tava às vezes sentada, trabalhando aqui no computador e de repente começava. E eu tinha que parar tudo, fechar o olho e ficar um pouco quieta, porque eu não dava, a sensação era muito horrível. Daí tá, daí de repente eu conheci uma moça que ela fazia atendimento online, ela não é da cidade, aqui de Foz, e a gente estava falando sobre energia, sobre outras coisas, e ela começou a falar. E olha só que interessante, eu comecei primeiro, eu tava no atendimento com ela, porque ela é sensitiva também, né? Então eu no atendimento com ela online, o computador aqui na minha frente, e eu comecei a sentir um monte de coisa. Eu comecei a sentir, bom, já falo. E daí ela pegou e começou a falar assim: Pamela, veja, você acredita em alguma coisa? Você sabe se você, né, tem mentor, tem amparador? E eu já acreditava, eu sabia que tinha alguma coisa a mais e para mim eu sabia que era um homem, eu sentia como se tivesse sempre um homem perto de mim e ele era japonês. Na minha cabeça vinha essa questão do Japão, né? Não conheço o Japão nem nada, mas enfim. E daí eu falei assim, eu acredito sim, né? Falei pra ela. E daí, de repente, ela começou a descrever. E ela descreveu exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. Porque eu senti alguém entrando pela porta, que ficava atrás do meu computador, assim. Alguém entrando pela porta, vindo na minha direção pelo meu lado esquerdo, parando. Eu não via, tá, gente? Eu só sentia. Parando. E daí começou aquela movimentação, sabe? Aquela coisa esquisita de novo, que começava a dar tontura e tudo aquilo. E eu no atendimento com ela. E ela começou a falar, olha, teu amparador entrou, ele tá no teu lado esquerdo e ele faz uma movimentação energética com você diferente. Ele movimenta a energia do teu pé pra tua cabeça em forma de cone, assim, ó. E era exatamente o que eu sentia. Só que não é tipo um cone assim, que se forma assim. É um cone que vai se formando em espiral. E eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando. Tipo, durante todos esses anos eu sentia isso. Era extremamente agoniante. E eu evitava ao máximo sentir aquilo de novo. E fugia daquela sensação. E na verdade era o meu mentor. E daí ela falou, olha, veja, toda vez que ele se aproxima de você, normalmente é pelo lado esquerdo. E realmente era a sensação que eu tinha, era sempre pelo lado esquerdo. E ele vai trabalhar, e quando ele trabalha essas energias com você, ele tá te ajudando a se limpar energeticamente e a você se centrar novamente em você mesma, sabe? A minha cabeça, ela nunca parou, ela sempre era um turbilhão de ideias. Então, quando ele chegava, era para dar aquela calmia. E toda vez que eu sentia essa tontura, essa angústia de tudo rodando, ao mesmo tempo eu sentia como se o tempo tivesse parado. Sabe quando parece que tudo para e as pessoas ficam andando em slow motion? Era essa sensação que eu tinha, era como se o tempo tivesse parado. E era exatamente o que acontecia. Olha só, gente, que interessante, né? Ali confirmou algo que eu já sentia. Como eu nunca tive religião, eu nunca fui de acreditar muito nas coisas. Eu sempre fui muito de pesquisar, de estudar, de ter as minhas experiências, né? Sempre fui muito curiosa, então eu testava muita coisa em mim.
Só que ali, ela falando tudo aquilo, não tinha como eu não acreditar. Primeiro porque eu já tinha sentido aquilo milhares de outras vezes. Segundo, porque estava acontecendo naquele momento e antes dela falar, eu já estava sentindo o que ela estava falando. Então, aquilo foi uma confirmação. E a partir dali, eu comecei a ter um contato mais direto com esse meu amparador. Então, vira e mexe, eu estava deitada na cama antes de dormir e eu chamava ele e ele vinha. E ele vinha exatamente fazendo a mesma coisa. E daí eu comecei a identificar o padrão de energia que era, o que eu estava pensando naquele momento quando ele chegava, o que eu sentia, o que eu sentia no corpo, o que eu sentia nas minhas emoções. E comecei a descobrir alguns padrões, porque era sempre a mesma coisa. O tipo de pensamento, o tipo de emoção que vinha. E não era sempre que eu conseguia me conectar com ele. Eu tinha que estar pensando e sentindo determinadas coisas para conseguir me conectar com ele. Porque se eu tivesse em outro tipo de pensamento ou outro tipo de sentimento, eu não conseguia entrar na mesma vibração energética dele e me conectar com ele. Olha só que interessante. Então, fazer esse mapeamento das tuas sinaléticas é de extrema importância. Pode ser um pouco chato no início, né? Porque você, eu vou ter que ficar anotando. Sim, anote. Mas é o que vai realmente fazer a diferença e fazer você encontrar os teus padrões energéticos, né? Então, vou repetir, tá? O que é importante ter aí nesse teu mapeamento das tuas sinaléticas. Aonde você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo, o que você estava falando ou pensando, o que você estava sentindo. E uma coisa muito importante, que eu não falei antes. O que aconteceu depois dessa sinalética? Qual foi a alteração que teve? Por exemplo, depois que eu sentia esse meu processo do meu amparador, do meu mentor, a minha ansiedade baixava drasticamente. Eu sentia uma tranquilidade íntima absurda, uma positividade maior ainda de que tudo ia dar certo, de que não era para me preocupar. Eu sentia uma leveza grande. Então essas eram as alterações que aconteciam nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, no meu corpo relaxava também. Depois que o meu mentor se aproximava, que eu conseguia me conectar com ele, tá? Agora, claro, eu falei um exemplo bom, né? Gostoso, agradável. Mas existem vários outros que não são bons, né? E, assim, digo bons o resultado que dava depois, né? Porque na hora aquela sensação, ela era bem horrível, assim. Porque você não... É como a sensação é que você não tem controle de nada e que você não sabe o que vai acontecer com você. Porque é muito estranho, você se desloca do teu próprio corpo, assim, é bem interessante. Só que, gente, é extremamente inteligente você mapear as tuas sinaléticas energéticas. Por quê? Porque você para de ficar refém dos outros. O que é ficar refém dos outros? Acontece que muitas vezes a gente sente determinadas coisas, você não sabe direito o que é, o porquê que você está sentindo aquilo, a tua mente fica desesperada tentando achar uma justificativa lógica daquilo ali, porque não tem lógica, o negócio de energia nem sempre tem lógica, a lógica mental, né, que a mente está acostumada, e ela fica eternamente naquele processo. Daí o que acontece? A pessoa às vezes não aguenta mais ter aquela sensação e ela vai buscar alguém que ela sabe que tem um pouco mais de mediunidade, de sensibilidade, para explicar para ela o que está acontecendo. E isso pode ser através... Vamos pegar os mais tradicionais, né? Cartomante, médiums... que mais, gente? Agora me veio só esses dois na cabeça.
Mas vocês entenderam, né? Que tem pessoas que começam a sentir as coisas, se desesperam, às vezes não tem paciência para esperar, para anotar aquela sensação, até descobrir o que é, e ela quer que alguém venha e dê as respostas para ela. Só que isso não é inteligente da parte dela. Porque como se fosse assim, ó, você tá numa sala. Você sabe que na outra sala tem um objeto lá que você quer saber como que é esse objeto e outras coisas mais. Daí você pega e diz assim para um amigo, um conhecido, viu, vai lá ali do lado para mim e olha aquele objeto e vem me contar. Tá, aí a pessoa vai fazer isso. Vem contar. Ela vai te contar o que ela viu baseado nas experiências dela, nas vivências dela e no que ela sentiu na hora. É isso? Ela não vai ser totalmente neutra, porque não tem como ser neutra. A gente tem as nossas percepções, as nossas sensações e a gente vai falar daquilo que a gente viveu. Ela vai falar da vivência que ela teve com um objeto. É isso que ela vai te contar, tá? E daí o que acontece? Você nunca vai ficar sabendo de verdade o que é aquele objeto. Porque às vezes o que ela relatou para você pode ser nada a ver com a realidade. Nada a ver com a realidade. Pode não ter nada a ver. Então, vamos pensar, não é muito mais inteligente você ir até a sala e olhar o objeto? Olhar por si próprio? E ter as suas experiências? Claro que é. Claro que é. Só que eu percebo que muitas pessoas, elas recorrem a outros médiums, aqui ó, centro espírita e outras coisas mais, justamente porque elas às vezes têm medo de entrar em contato com aquilo de novo. Porque elas não sabem o que está acontecendo. E elas preferem que alguém explique para elas, ao invés de elas respirarem, anotarem a experiência e acompanhar aquilo. Compreende? Gente, meu irmão entrou. Ai, meu Deus, que lindo! É uma honra ter ele aqui, porque ele nunca entra. Oi, maninho lindo! Ai, que delícia! Então, gente, basicamente é isso, tá? Vamos parar de jogar a responsabilidade para uma outra pessoa decodificar as nossas sinaléticas, decodificar o que está acontecendo com a gente energeticamente. Porque todos nós temos a capacidade de fazer essas leituras energéticas. Nós, na verdade, somos os mais capacitados em realmente entender o que está acontecendo. Porque quem está sentindo aquela sensação somos nós. Por mais que você tente explicar para alguém, é difícil você conseguir, às vezes, colocar em palavras e transmitir realmente o que você sentiu. Por isso, da importância de você olhar para você, tá? No final dessa live, eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar nesse processo. Bom, mas o principal objetivo das sinaléticas é transformar algo inconsciente em consciente, tá? Porque nós temos essas percepções, esses sinais, essas sensações o tempo inteiro. O tempo inteiro nós temos. Só que as pessoas já agem meio que já acostumou com aquilo ali, sabe? Por exemplo, quando você pensa em alguém e esse alguém te liga. Falem, contem pra mim. Isso já aconteceu com vocês com certeza, né? Ou quando você entra num lugar e sente aquele ambiente carregado. Tem pessoas que vão entrar no mesmo lugar e não vão sentir aquele ambiente carregado. Porque às vezes ela é da mesma energia que o ambiente. E você não. As energias são diferentes, então te gera uma repercussão no teu corpo, nos teus pensamentos e nas tuas emoções diferentes, tá? Então, a gente tem essas sensações e essas percepções o tempo inteiro. Só que a gente sente, a gente fala assim, esse aqui é ambiente carregado. E fica por isso.
Mas o que que você sentiu que realmente você acha que o ambiente está carregado? O que você sentiu no teu corpo? O que você sentiu nas suas emoções? Que pensamentos que veio? Começa a ser mais científico na hora de você se observar. Se a gente não é científico na hora de se observar, se a gente não é mais detalhista, a gente não consegue decifrar os sinais. Porque esses sinais, eles se repetem o tempo inteiro. Só que a gente age de maneira inconsciente e a gente não dá bola para aquilo. Ah, tá, que legal, né? Que massa, a gente pensei, a pessoa me ligou, ai, que legal. E pronto, morreu. A pessoa não se pergunta o que ela estava fazendo, o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo antes da pessoa ligar. Depois que a pessoa ligou, como que ela ficou, qual foi a repercussão que isso deu. E começar a notar esses padrões. Por isso do mapeamento da sinalética. Tá? Eli, Pamela, um dia você poderia falar sobre catalepsia? Posso falar agora, Eli, porque é algo simples que acontece com muita gente e ele é uma sinalética também, só que ele é uma sinalética um pouco mais completa, tá? Catalepsia, gente, para quem não sabe, é o fato de você tá dormindo, normalmente acontece assim, né? A pessoa tá dormindo, daí ela acorda, mas ela não consegue movimentar o corpo dela. É como se ela tivesse presa no corpo. Já tiveram essa sensação de você tentar e não conseguir? Eu lembro uma vez que não é bem, é um tipo de catalepsia, tá? É catalepsia com projeção ao mesmo tempo, mas é um tipo de catalepsia. Que eu acordei no meio da noite, eu tava dormindo no quarto da minha mãe, eu era menor, assim, meu pai tinha ido viajar e eu tava dormindo no quarto da minha mãe. E eu acordei de noite para puxar a coberta e eu pegava a coberta não vinha. A minha mão passava pela coberta e quando eu olhei para frente eu vi um senhor entrando no quarto de bengala. Outra hora eu conto essa história para vocês. Porque era o meu bisavô e eu não conhecia meu bisavô, olha que loucura. Eu nunca tinha nem visto foto dele. E daí eu me desesperei, queria acordar minha mãe, tentava acordar minha mãe e eu não conseguia, porque eu chacoalhava ela, mas eu não conseguia chacoalhar ela mesma. Eu queria chacoalhar, mas eu não conseguia, a minha mão não ia até ela, como se estivesse presa. Isso é um tipo de catalepsia com projeção astral, ou seja, eu estava enxergando outra dimensão, mas eu não tinha um controle do meu corpo físico, tá? Agora, a catalepsia mais normal, assim, mais recorrente das pessoas é aquela quando ela acorda, ela tá dentro do próprio corpo dela, só que ela não consegue mexer nada, nem braço, nem perna, nem nada. E isso significa assim, ó, que a cabeça dela acoplou, mas o resto do corpo ainda não. Então, por isso que ela não tem o controle do corpo, porque não está acoplada. Lembra que eu já expliquei em lives anteriores que todas as noites a gente sai, dá uma viajada, né? Vai fazer as coisas e depois retorna para o corpo, que isso é saudável e acontece com todo mundo. Só que tem pessoas que acham que é sonho, tem pessoas que não lembram, né? Mas isso tem que acontecer, porque a nossa consciência, alma, ela precisa se desconectar do corpo para ele parar de pensar um pouco, esse corpo se reestabelecer física, quimicamente falando, e só que a consciência não pode parar de pensar, então ela sai, vai fazer o que ela tem que fazer e depois ela volta. Na hora de voltar, não acoplou por inteiro. E daí a cabeça acoplou, mas o resto do corpo ainda não. Então tem pessoas às vezes que têm catalepsia no corpo inteiro, que não conseguem mexer. Tem outras que é nas pernas, nos braços. Isso é sinal que ainda não houve o total acoplamento. O que a gente faz nesse momento? Traz a tua atenção para a tua respiração, porque a respiração é algo físico, é do corpo físico. Então a gente traz a respiração, a concentração para a respiração e vai se acalmando, porque gente dá um desespero horroroso. E vai se acalmando e vai se concentrando na sua respiração e aos pouquinhos o teu corpo vai descendo. E daí pronto, ele acopla. E daí você se mexe, tá tudo certo. Agora, quanto mais desespero fica,
pior, ele não consegue fazer esse acoplamento, porque para ter o acoplamento, ele tem que estar um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, tá? Expliquei ele, ficou bom? Qualquer coisa, pergunte de novo. Ângela, essas sinaléticas podem vir em forma de pensamentos? Por exemplo, pensamento que vem sempre na mesma hora. Pode. Você é algo muito íntimo ou você poderia compartilhar isso para deixar mais didático? Mas pode sim. Gente, algo que se repete não é casualidade. Primeiro que não existe coincidências, né? Nem é obra do acaso, não existe isso. E ainda mais aquilo que está se repetindo sempre, são sinais que você não está conseguindo interpretar, tá? Por isso a importância de você mapear, anotar. Mas se você puder falar do exemplo, Ângela, eu acho que vai ajudar mais aí, para eu poder te dar um retorno melhor, tá? Gente, podem ir fazendo as perguntas, ok? Bom, como que a gente decifra as nossas sinaléticas? Ó, peraí. Um pensamento fixo que se repete é mais íntimo, sempre que acordo de madrugada. Você tá acordada, né? Você não tá sonhando. Porque é bem comum algumas pessoas relatarem que sonham o mesmo sonho repetidas vezes. É interessante, tem que ver, tá? Porque assim, ó, às vezes a mente condicionou a pensar determinada coisa sempre naquele momento. Quer ver uma coisa? Às vezes eu chego aqui para trabalhar, às vezes não, né? Normalmente. Quando eu sento aqui, a primeira coisa que eu faço é agenda. Olhar a agenda, ver as coisas, blá, 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 mas já é algo automático, já virou um hábito. Às vezes pode acontecer isso, de você acabar acordando e a primeira, segunda, terceira vez que isso aconteceu, tinha uma carga de emoção grande naquele momento. E daí a mente fixa mais aquilo, ela memoriza mais e aquilo vira um hábito de uma maneira mais rápida. E daí toda vez que você acorda naquele horário, ela associa com aquele outro negócio, tá? Eu, por exemplo, sentar na mesa é associar com ver a agenda. Entendeu? Mais ou menos isso. Pode ser isso, pode ser a tua própria mente trabalhando na formação de hábitos, ou não. Ou pode ser, dependendo do que é, né? Pode ser realmente uma comunicação com a outra dimensão. Normalmente, gente, eles procuram se comunicar com a gente de madrugada. Ah, pra que isso? Pra filme de terror. Não. Porque tá todo mundo dormindo, porque tá todo mundo calmo, a cidade tá calma, tá? Então as energias elas não estão muito turbulentas e é mais fácil de conseguir perceber a outra dimensão quando tá tudo mais calmo. Se dentro de você é uma turbilhão o tempo inteiro e você não tem esses momentos de acalmia, você não consegue perceber outras coisas. Tem alguns estudos que falam que seres de outras dimensões, eles costumam se comunicar com a gente entre 3 e 4 e meia da manhã. Normalmente é 3 e meia, 4 horas, tá? Mas tem estudos das 3 às 4. Então, existe um relato maior de pessoas falando que elas acordam nesse período e elas normalmente têm alguma vivência energética ou multidimensional relacionada a outras dimensões. Daí tem que ver, tá? Mas depois me manda uma mensagem lá no WhatsApp e a gente vê juntos o que pode ser. Então, ó, gente, a principal coisa para decifrar a sinalética é um termo que eu aprendi lá na Conscienciologia, que eu acho que faz muito sentido, que se chama pensene. Pen de pensamento, sen de sentimento e e de energia. Se você está prestando atenção, tem o hábito de estar prestando atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos
e na sua energia, nas sensações do corpo e coisa e tal, você consegue decifrar com mais facilidade as suas sinaléticas, os seus sinais, tá? Então, ó, já deixei uma dica aí já do Pensene para você. Agora vamos falar das pessoas chamadas casca grossa. Sabe aquelas que não sente nada? Que tá todo mundo às vezes sentindo um monte de coisa e daí tem um lá que fala assim: nossa, gente, vocês estão pirando, nada a ver. Meu irmão é assim. Eu acho que ele nem tá mais aqui na live, mas ele é assim, ele sabe disso. Eu falo, mano, você é o legítimo casca grossa. Na verdade, o que acontece? A pessoa pode não estar sentindo, mas ela está sendo influenciada por aquilo ali, tá? Por que ela está sendo influenciada? Porque energia, gente, é um negócio que a gente se influencia o tempo todo. Daí tem gente que fala assim, Pamela, é possível a gente se proteger energeticamente e não se deixar ser influenciado? Não. Ao meu ver, não, tá? Porque a troca energética, ela vai existir. O que você tem controle é se você vai deixar que aquela troca te afete ou não, tá? Mas a troca em si, ela vai acontecer, de qualquer jeito. Agora, você tem a opção de deixar que aquilo te afete ou não. Pamela, como que eu faço para ver se aquilo vai me afetar ou não? Primeiro você tem que pensar assim, você sabe o que é a tua energia, o padrão da tua energia? Você tem que primeiro saber qual é o padrão da tua energia. Se você souber esse padrão, tudo que é diferente daquilo, você vai saber que não é teu. Então, às vezes, você tá sentindo algumas coisas e você sabe, peraí, isso aqui não é meu, não. Me sujei, me contaminei, absorvi energia que não era minha, tá? É a mesma coisa dos cascas grossas. Olha o que acontece. Eles não sentem e eles não têm consciência. Na verdade, eles sentem, mas não tá consciente para eles essa sensação. E eles são influenciados. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que ela não tem costume de falar palavrão, ela normalmente é mais calma, mais tranquila. Só que daí, de repente, ela entra num ambiente ou tá com determinadas pessoas específicas e daí ela começa a falar palavrão, ela começa a ficar mais irritada, ficar mais, assim, agressiva. Esse não é o padrão dela. Se esse não é o padrão dela, é porque ela está sendo influenciada pelas pessoas, por aquele ambiente que está ali naquele momento. Percebe? Então, por mais casca grossa que a pessoa seja, gente, ela é influenciada de alguma forma. Não tem jeito. Eu lembro uma vez que eu entrei na casa de um amigo nosso. Enfim, eu não sei se quem é de Foz já ouviu falar da Conscienciologia. Eu frequentei um tempo a Conscienciologia, na verdade foi onde eu fui começar a entender muita coisa que eu vivia, né, de mediunidade, que até então, como eu não tinha religião, não sabia onde procurar aquilo. E ali eu comecei a entender e comecei a fazer cursos e apliquei algumas técnicas em mim, via como é que funcionava. Enfim, de uma forma um pouco mais científica. E eu acabei me aproximando sem querer muito de quem criou ali a Conscienciologia, aquela ciência. E ele morava aqui em Foz. A gente frequentava a casa dele uma vez ou outra, assim. O nome dele era Valdo Vieira. Ele já faleceu. E eu lembro uma vez, a primeira vez que eu fui entrar na casa dele, tinha um hall de entrada, e daí depois entrava pra sala, pra cozinha, não me lembro onde que era ali. Faz tempo isso. Eu lembro que no hall de entrada, a primeira vez que eu fui, eu senti um baque, assim, sabe quando você entra num lugar e você sente que parece que vem um vento gigante, assim, e te impacta, assim? Não tinha vento, obviamente, mas eu senti aquele, tipo, uma energia, como se fosse algo vindo, assim. Eu senti aquele baque e comecei a me sentir meio estranha, tive aquela sensação do tempo parar, sabe?
parar o tempo, parece que tudo ficou em silêncio. Naquela época, gente, eu tomava remédio para ansiedade. Eu tinha sido diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Então eu tomava medicamento. A minha cabeça não parava um minuto e era uma ansiedade muito absurda. Não era tanto ansiedade psicomotora, assim, de agitação física, era uma agitação mental enorme. Eu não conseguia relaxar. E ali foi a primeira vez que, quando eu entrei no hall e eu senti essa onda vindo, assim, como se fosse um vento, assim, que daí você sente aquele... E de repente, tudo ficou calmo. Tudo ficou tranquilo. E daí eu entrei na casa dele. E daí eu falei, cara, eu dentro da casa dele, a única sensação que eu tinha era assim, essa sou eu. Essa sou eu de verdade. Essa sou eu de verdade. Era o único pensamento que vinha na minha cabeça. E ali eu comecei a entender que aquela ansiedade toda que eu sentia não era eu. O que isso significa? Eu adquiri nessa vida aqui essa ansiedade. Mas, que pode ser por genética, ou pela convivência com outras pessoas que são mais ansiosas. Mas a minha essência, Pamela, não era ansiosa. Olha que interessante. E eu me sentia limpa, completamente limpa, quando eu entrei na casa dele, sabe? Eu sendo eu. Só que nem eu sabia que eu era daquele jeito. Olha que loucura. Mas é isso. E daí ele super médium, né? Ele olhou pra mim e começou a rir. Eu não falei nada, eu nem tinha aberto a boca. E daí ele virou pra mim e falou assim, viu? Agora você tá entendendo quem realmente você é. Só que eu já tinha pensado tudo aquilo antes. E daí ele explicou que no hall... Eu perguntei, né? Daí eu falei, tá, mas o que aconteceu ali no hall, né? Daí ele falou assim, olha, eu fiz um bolsão energético. Eu criei um bolsão energético. Então, são as minhas energias ali que eu coloco. E para a pessoa entrar com menos de interferência possível dentro da minha casa. Ou seja, trazendo outras consciênciazinhas, assim, sabe? Indesejadas para casa dele. Ele tipo, passa pelo lava-jato e daí pronto, entra. Então era mais ou menos isso. E foi muito interessante, porque o ambiente favoreceu com que aquilo acontecesse. Entenderam? É muito, muito doido isso. Então, gente, eu quero deixar 2 dicas aqui para vocês, para a gente poder finalizar a nossa live de hoje. São 2 dicas extremamente essenciais, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade aí, tá? Que relato lindo! Pois é, foi uma experiência maravilhosa. Porque às vezes, né, se a gente for parar para pensar, a gente acha que a gente é ansioso. A gente acha que a gente é irritado, sem paciência, ou qualquer outra coisa assim. Mas a gente não é aquilo, a gente está aquilo. E é super possível de você reverter aquela situação. Por mais que, eu, sei lá, nasci numa família que tem ansiedade, né? Minha mãe teve até síndrome do pânico, porque é o ápice da ansiedade. Tem a parte genética, tem a parte de mesologia que a gente fala, que é o convívio social e tudo. Mas, gente, você não é aquilo. Você não é a sua genética, você não é o seu convívio social. Você é algo muito maior. Você tem essência. Você tem uma alma. Você tem vivências extraordinárias. Que talvez você não lembre, mas você é muito maior do que tudo aquilo. Então a gente não pode se reduzir a uma doença, sabe? Eu tinha um cliente que ele tinha transtorno de bipolaridade, né? E o outro que era TDAH. Eles falavam, eu sou o TDAH. O TDAH é assim mesmo. Não é, gente. Você não é assim, você está assim. Na nossa essência, a gente é sempre saudável. Então, se a nossa essência é saudável, eu posso fazer o movimento para mudar isso.
Eu não preciso ficar nessa condição, a não ser que eu aceite que eu sou assim e queira ficar nessa condição. Porque eu acho difícil demais mudar, porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa, porque vai me dar trabalho para fazer essa mudança. Tudo bem, é uma escolha. Você pode continuar ansioso, você pode continuar irritadiço, você pode continuar bipolar, você pode continuar, é uma escolha. Mas toda escolha tem as suas consequências, né? E a gente tem que arcar também com as consequências positivas e negativas daquilo ali. O que você ganha dizendo que você... eu sou bipolar ou eu sou ansioso? O que você ganha com isso? Você ganha. Tudo tem ganhos e perdas na vida. O que você ganha e o que você perde? Põe na balança. Vê se você está ganhando mais ou perdendo mais sendo daquele jeito. Faz a tua escolha. Pamela, mas eu não sei o que fazer para mudar essa realidade. Eu já fiz a minha escolha, eu quero mudar isso, mas eu não sei o que fazer. Procura ajuda. Não está conseguindo sozinho, procura ajuda. Mas eu já procurei, por isso eu estou tomando remédio para ansiedade. Procura ajuda certa. O remédio ele é um paliativo. É para quando você está com febre, para fazer tua febre baixar e não destrambelhar teu organismo. É a mesma coisa, mas ele não vai resolver teu problema. O autoconhecimento, sim. Você conhecer como você funciona e mudar essa realidade vai fazer toda a diferença. Ok? Gente, podem perguntar. Eu vou passar agora as 2 dicas que eu trouxe para vocês, mas podem me encher de pergunta que a gente tem mais 5 minutinhos aqui, tá bom? Então, 2 dicas principais para você começar a decifrar os sinais energéticos que você tem no dia a dia, as suas sinaléticas energéticas. Primeiro, foque no aqui e agora. A vida está acontecendo agora. Ela não é o que passou e ela não é o que vai ser, até porque a gente nem sabe o que vai ser. Ela está acontecendo agora. Tem gente que diz assim, porque quando me aposentar eu vou fazer isso. Vai ser feliz agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A pandemia veio justamente para nos mostrar isso, para nos obrigar a viver um dia de cada vez e pensar no agora. Então tem, né, as empresas e pessoas fazendo planos, não, porque segunda-feira vai abrir a liminar, daí a gente já começa a trabalhar de novo. Talvez tudo mude. Vocês estão vendo que está mudando. Porque a gente tem que se concentrar no agora. O agora é a vida. A vida, ela está acontecendo agora. Então, procure sempre ser feliz agora, nesse exato momento. O que eu posso fazer para me fazer feliz agora? É isso. Uma vida bem vivida. Foque no aqui e agora e preste atenção no que está acontecendo no teu corpo agora. Nas tuas emoções agora. Nos teus pensamentos agora, tá? Então, sempre, eu sei que a gente fica envolvida com milhares de tarefas ao longo do dia, eu sei disso. E eu sei também o quanto é mais complexo e às vezes até desafiador a gente conseguir se concentrar na gente. Porque eu passei por momentos que eu trabalhava tanto, ficava tanto focada em outras coisas externas a mim, que às vezes eu passava o dia inteiro sem ir no banheiro fazer xixi, gente. Pensa, chegava no fim do dia, minha bexiga tava estourando. Só que eu nem tinha parado para pensar, para perceber que ela tava cheia. Porque eu não tava prestando atenção em mim agora. Eu tava focada em várias outras coisas, mas eu não tava focada em mim. Pamela, mas você não acha que isso é egoísmo demais? Gente... Você não acha que se você aprender a cuidar de você, a se respeitar, você vai conseguir fazer isso com os outros? Eu acho um ato de altruísmo a gente cuidar da gente, a gente olhar pra gente, cuidar, se amar, se respeitar, ir atrás daquilo que te faz feliz. Eu não acho egoísmo isso, eu acho altruísmo. Porque pessoas felizes deixam outras pessoas felizes. Pessoas realizadas ajudam outras pessoas a se realizarem.
é um ato de altruísmo. Então, foca na vida. A vida acontece agora, tá? Para você identificar os teus padrões energéticos, as tuas sinaléticas, você precisa estar conectado com o que está acontecendo agora, nos seus pensamentos e nas suas emoções. E no seu corpo físico, tá bom? Eu lembro que no início, eu deixei umas perguntas assim para mim, espalhadas pela casa. O que está acontecendo agora? Daí num outro lugar era, o que eu estou sentindo agora? Daí num outro lugar o que eu tô pensando agora? E daí eu colocava isso o tempo inteiro, eu fui espalhando pela casa, para cada lugar que eu ia, eu olhava e eu parava, o que eu tô sentindo agora? Eu fechava o olho um pouco e, tá, tô sentindo isso, tá, interessante. Eu não tentava entender por que eu tava sentindo aquilo, se tava certo sentir aquilo, errado, não, nada disso. Eu só prestava atenção. Daí, continuava fazendo alguma coisa, via, eu parava. Aí pensava. Gente, é questão de segundos, mas é você começar a desenvolver esse hábito de focar no agora, tá? E a segunda dica, ande com um bloquinho de anotação. Por quê? Porque mapeamento das sinaléticas energéticas é você descobrir os padrões, né, que se repetem no seu dia a dia. Quais sinais que costumam se repetir? Aonde que eu tô, com quem que eu tô fazendo, o que eu pensei na hora, o que eu senti na hora, o que aconteceu depois que eu tive aquele sinal, aquele formigamento, aquela tontura, aquele arrepio, aquele... Então, se você não anota, você acha que vai ficar fresquinho na cabeça? Não vai, gente, não vai ficar fresco na cabeça. Anota, anda com um bloquinho de anotação. Você vai ver que você vai começar a criar padrões. Vou falar uma coisa bem bobinha aqui, que não tem necessariamente a ver... Até tem, né, com energias. Tem super a ver, na verdade. Apareceram duas amigas, nos 2 últimos anos, entraram na minha vida 2 amigas. E essas 2 eram astrólogas. Eu nunca acreditei muito porque eu achava que a astrologia era horóscopo, né? De você ler o que vai acontecer no dia, na semana. Então eu nunca acreditei muito nisso. De repente elas entraram na minha vida e começaram a falar primeiro que não tem nada a ver com horóscopo, né? Isso aí é conhecimento de leigo, porque a gente acha que é uma coisa e não é. E segundo que elas começaram a falar da influência dos astros na nossa vida, no nosso corpo e outras coisas mais. E eu falei, cara, na minha cabeça, né? Que piração, né? Tipo, mas ok, tá, tudo certo. E daí uma delas, a Jo, não sei nem se ela tá assistindo ainda aqui. A Jo falou assim pra mim, porque a lua nos influencia. Influencia homens, mulheres, crianças, influencia todo mundo. Mas as mulheres, elas sofrem mais com as mudanças da lua por causa da conexão que a gente tem com a lua. E eu, que conexão, né? Fiquei pensando. Tudo bem, a lua influencia as marés, a gente sabe. Daí eu comecei, né, com o meu lado científico. Bom, maré é água. Nosso corpo é formado de 90% de água. Se influenciar a água, deve nos influenciar também, né? E daí eu comecei naqueles raciocínios, assim. Eu falei assim, bom, não custa eu ver se isso é real ou não pra mim, né? O que eu fiz? Peguei um caderninho e comecei a anotar, fiz um diário por 2 meses de tudo que eu sentia. Então hoje, me senti irritada, senti vontade de comer doce, senti isso, senti aquilo, não. No início eu achava que era coisa de TPM, né, e coisa e vai. E fui anotando por 2 meses. Depois eu peguei todos esses relatos e fui olhar a lua, que era de cada dia, e fui anotando a lua. De repente eu olhei e eu falei, eu não tô acreditando. Cada fase da lua cheia, lua minguante, lua nova, eu tinha as mesmas sensações. Daí ali eu mordi minha língua, né? Daí eu falei, meu Deus, eu não acredito. A lua tá me influenciando. E ela me influenciou a vida inteira, eu não sabia. Porque daí ali foi um padrão. Eu encontrei o padrão, eu consegui enxergar, eu tive visão de conjunto.
Se a gente guarda só as experiências que acontecem no nosso dia a dia na memória, a nossa memória é traiçoeira, gente. Ela mistura as informações, e daí você acha que é uma coisa e não é. De repente, você está acreditando em coisa que não é verdadeira. Então, você anotar, além de te dar visão de conjunto, vai fazer você enxergar os padrões. Por isso, faça um mapeamento das tuas energias. Ande sempre com um bloquinho de anotação na mão, tá? E assim você vai descobrindo quais são os teus padrões. Então, essas são as 2 dicas para você. Viva o agora, foque no que você está pensando, sentindo, as sensações do teu corpo agora e ande com o bloco de anotações para você anotar tudo que você sentir, tudo, qualquer sinal que você achar, você anota. Por exemplo, Ângela, já que você acorda mesmo na madrugada, anota o que você estava pensando, sentindo e que sensações no corpo que deu. E o horário. E com quem você estava. Estava deitado com meu marido. Anota, tá? Vai anotando, vai anotando. Você vai ver que você vai começar a achar um padrão. Tanto de pensamentos quanto de sentimentos. Daí você vai... E aos pouquinhos, gente, é tão interessante porque conforme a gente vai se conhecendo mais e a gente se permite, dedica um tempo da nossa vida para esse processo de se conhecer mais, os nossos mentores também nos ajudam. Eles começam a colocar situações no teu dia a dia para você ir se descobrindo. Então, eles dão um empurrãozinho, sabe? É muito interessante. Faça a sua parte, que você vai ver que o universo também trabalha a teu favor nesse sentido. Se a live vai ficar gravada, ela fica gravada para quem é assinante da Organiflix, tá? Quem é assinante da Organiflix pode assistir todas as lives que eu já fiz até hoje, que tem, acho que, sei lá, 60 e poucas lives lá. Além de todos os vídeos com dicas práticas sobre vários assuntos. Tá tudo organizado por sessões. Então, tem a sessão da energia, da espiritualidade, tem a sessão da organização mental, produtividade, estresse, ansiedade, e assim vem. Tem várias coisas. Para vocês acessarem o Organiflix, é só clicar no link da bio, tá? Você pode assinar ele mensalmente ou anualmente. Mas vale super a pena se você realmente quer olhar para dentro e começar a se conhecer. De uma forma mais detalhada, criteriosa, científica, tá? Então, eu aconselho. E é mais barato do que uma caixinha de cerveja, tá bom? Então, não tem desculpa de, sabe o que é? É que tá muito caro, não posso fazer agora. Não, gente, tá R$38. Então, assim, ó, né? Sem desculpas, sem autocorrupção. Não se corrompa, não se boicote. Mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de falar? Por favor, fiquem à vontade, que a gente está nos nossos últimos minutinhos, mas dá tempo de responder mais algumas coisinhas aí. Tô vendo o pessoal entrando agora. Vocês que estão entrando, gente, essa live vai ficar lá no Organiflix, tá? Para quem é assinante. Assina lá e daí você tem acesso a todas as lives. Tá, o link tá na bio, na minha bio. Clica lá. Ok? Então tá bom. Agradeço por vocês estarem aqui, mesmo num dia que não era previsto, né? Num dia que normalmente eu não faço live, num horário mais improvável ainda. Mas agradeço pela participação de vocês, pelo carinho de estarem aqui sempre comigo. E é isso, podem me chamando, quem tem meu WhatsApp me chama pelo WhatsApp, quem não tem me chama pelo direct. E vão trazendo as situações de vocês, eu vou tentando tirar as dúvidas do que eu consegui, né? Também não sei tudo, mas o que eu souber eu compartilho, tá bom? Que bom, Madá, que bom que você gostou, amiga. Fico bem feliz. Então tá bom, gente, fiquem bem e nos encontramos na próxima segunda-feira. Gente, segunda-feira começa um mês que vocês vão amar. Por quê? Porque quem vai liderar são os meus estagiários. Eu vou estar junto em tudo, eu tô acompanhando tudo, a gente tá montando tudo junto.
Mas quem vai liderar são os estagiários. Lembra das pesquisas que eu fiz nos meus stories durante todo o mês de março? Eles utilizaram dessas pesquisas para descobrir os assuntos que as pessoas mais estão precisando agora no momento. E a gente vai estar falando sobre isso. Eu vou dar um spoiler para vocês que estão aqui, mas é sobre autoestima. Gente, vai ser tudo sobre autoestima. Autoimagem, autoestima, autoconceito, vai ter muita dica muito legal. E eles vão fazer as lives comigo também, então vai ter muita coisa boa acontecendo aí, tá bom? Os nossos encontros de quinta-feira da espiritualidade continuam, tá? Eles se mantêm, daí na semana que vem já volta ao horário normal. Vou esperar vocês. Feliz Páscoa para todo mundo, um grande beijo, comam muito chocolate, se divirtam e estejam aí com as pessoas que vocês amam, tá? Fiquem bem. Beijo, gente!